Quando se fala sobre narcisista, nós sempre pensamos sobre pessoas que são extremamente egoístas, autocentradas, herméticas, ou seja, tudo tem que vir para ele, do outro para ele, e que ele não pode ofertar nada, praticamente nada ao outro. Mas se soubermos verificar e analisar, existem vários narcisismos dentro do narcisismo. E há uma espécie de narcisismo que é bem mais sutil. E qual seria esse tipo de narcisismo que ninguém perceba? É o narcisista que se doa. Interessante que o narcisista ele pode se doar. Sim, mas ele se doa com o princípio de falsa equivalência, Por quê? Interessante que o narcisista generoso, quando ele faz um ato de bondade, ele quer mostrar que está fazendo, Então o mesmo, na verdade, pede que filmem, que mostrem o seu ato de generosidade e de grandiosidade. O interessante é que as pessoas hoje em dia se encantam muito mais pela forma do que pelo conteúdo. O que significa? As pessoas ajudam e não importam as intenções, importa é que está ajudando. Para uma pessoa que é tipicamente cristã, esse não deveria ser o pensamento dela. Por que isso? Interessante que Jesus Cristo ele fala no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 1, o seguinte: quando ofertares com a mão direita, ou seja, não revele a esquerda, ou seja, porque o vosso Pai que vos veio o culto vos galardeará publicamente. Essas pessoas que fazem já mostrando que são boas estão recebendo seu próprio galardão, tipicamente pelo pensamento de um cristão e pesando pela balança. A pessoa, por que ela quer ser mais gratificável? Por aquilo que ela faz e que o outro a vê, as pessoas o veem. Ou daquilo que ela faz em oculto e que ninguém sabe. Somente o vosso Pai Celestial, que vos vê em segredo, vos recompensará. Porque é interessante que no dia do juízo, Cristo ele vai colocar algumas pessoas, à sua direita e à sua esquerda, Ou seja, ele vai separar o lobo dos cordeiros. Isso numa análise totalmente cristã. Ou seja, as pessoas que fazem o bem, na maioria das vezes, não percebem que faz o bem. Sigmund Freud ele diz o seguinte: se as pessoas não tentassem mostrar ser tão boas, o mundo seria melhor. Por quê? Freud fala bem isso. Relativamente, por exemplo, a questão entre forma e conteúdo, Ou seja, a pessoa ela quer mostrar que é uma pessoa boa fazendo, não é algo, na verdade, que nasce do seu interior. A pessoa simplesmente faz buscando engajamento. Então essas pessoas que fazem a bondade, por exemplo, no canal do YouTube ou em outras redes sociais, as pessoas fazem mais, na verdade, buscando uma forma de like, de engajamento e mostrar um falso amor, Essa mesma pessoa ajuda, na verdade, com a intenção de ser vista, Esses são os típicos narcisistas que fazem o bem com questão de serem vistos e reconhecidos. Então, esse tipo de narcisismo, na maioria das vezes, é um narcisismo muito mais sutil, Ou seja, esse narcisismo sutil, escondido, ele tem um charme, ele tem uma forma, Ou seja, é totalmente falso, Ou seja, a pessoa tenta mostrar aquilo que não é, Mas e as verdadeiras pessoas quando ajudam? Como ajudam e por que ajudam? Se olharmos, por exemplo, pelo ministério de Jesus Cristo,
ele curou muitas pessoas, tá? Jesus Cristo, ele curou 10 leprosos e somente um voltou. Então Cristo não ficou por exemplo, se autopromovendo acerca das suas mensagens e das suas curas, porque quando ele curava alguma pessoa, ele sempre falava o seguinte: não mostre a ninguém. Mas as pessoas, devido à sua alegria, mediante a cura, faziam o quê? Elas propagavam o bem que Cristo tinha feito, tá? Isso dentro de livros sacros, não só como o Evangelho, mas também vemos, por exemplo, sobre Buda, que ele era uma pessoa muito discreta acerca daquilo que ele fazia, e as pessoas propagandeavam a bondade dele. Mas ele, de acordo com a tradição, dos sutras, Buda, ele não queria se propagar, ele queria que as pessoas descobrissem o bem que tem nelas, ou seja, se despertar. A palavra Buda significa iluminado. Então, ou seja, você sabe o que faz, e o bem que você faz é a favor de uma consciência interna, sem obter o reconhecimento do outro. É o mesmo princípio kantiano, ou seja, se você faz o bem, não importa se você é reconhecido ou se você não é reconhecido. O importante é que você é guiado por uma lei moral, ou seja, você faz algo mediante aquilo que lhe foi ensinado, e mediante aquilo que você aprendeu com seus pais. As pessoas que são praticamente boas, eu não estou colocando uma regra para dizer quem é bom e quem não é bom, mas as pessoas que se dizem serem boas, na maioria das vezes, usa isso como um momento de afirmação, para mostrar aquilo que não são. Porque muitas vezes essas pessoas, quando ajudam, elas olham para si e tentam negar aquilo que elas são, olhando no espelho, dizendo: ora, eu sou boa, eu ajudo as pessoas que necessitam. Mas a questão não está em ajudar. Você ajuda, na verdade, a pessoa se tornar autônoma. Quem realmente ajuda, seguindo o princípio de Confúcio, ele diz o seguinte: você tem que ensinar a pessoa a pescar, você não pode lhe dar peixe, tá? Então, hoje em dia você vê alguns atos de bondade em que as pessoas dão praticamente restos, Aí você pode até me questionar: mas você não dá nada, não ajuda nada. Na verdade, as pessoas que fazem bondade não precisam mostrar que são boas, de acordo com os princípios evangelísticos, tá? Porque se Jesus Cristo vê aquilo que eu faço, vamos dizer assim, eu serei reconhecido por ele. Há alguma passagem que o apóstolo Paulo diz que algumas pessoas, de acordo com a tradição judaica, que algumas pessoas hospedaram anjos nas suas casas e não sabiam, E também tem isso também na cultura grega, que muitas pessoas desposaram, por exemplo, deuses gregos, tá? Pelos seus atos de bondade, e assim essas pessoas se tornaram praticamente imortalizadas, dentro desse campo, na verdade, dentro da cultura grega. Mas o que eu quero dizer isso, por exemplo, é que o narcisista, ele faz tudo por engajamento. Então há uma sutileza na sua bondade. Muitas vezes não é o fato dele ser totalmente egoísta, mas também tem narcisista que ajuda o outro, tentando firmar para si mesmo o quanto ele é bom, o quanto ele é belo, o quanto ele é generoso e o quanto ele é maravilhoso, tá? Então, há sim muitas espécies de narcisistas bonzinhos. O que significa a palavra bom? A palavra bom, ela vem do latim, significa bônus, bonificação. Então ele está fazendo o bem para receber algo em troca. E o que ele está recebendo praticamente nas redes sociais? Elogios, dinheiro, engajamento, vários tipos de benesses. Mas esse seria um princípio que não caberia ao princípio cristão, tá? De acordo com os evangelhos, tá? Com os princípios de Cristo, tá? Então, as pessoas hoje em dia se encantam muito mais pela forma do que pelo conteúdo. Não, ele está fazendo bem. O interessante é que as pessoas apenas
fomentam para que as outras pessoas se tornem mais dependentes e ficam muito mais dependentes da ajuda do outro e sem forças para poder ajudar. Então, muitas vezes, essa espécie de bondade faz muito mais mal às pessoas do que bem, porque as tornam, na verdade, tipicamente escravas daqueles que o ajudam. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, eu agradeço o carinho, né, e a atenção de todos, e até a próxima.